Bom dia, amados, bom dia, amadas. Boa terça-feira para todos. E eu venho trazer algo do Senhor para o teu coração nessa manhã. E a mensagem é não desistir. Deus trouxe essa mensagem muito forte no meu coração nessa manhã de terça-feira. E vamos lá, vamos ler os Salmos 55, o 22, que diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E eu me acordei com essa frase dentro do meu coração nessa manhã. Não desistir, não desistir. E logo em seguida veio a vontade muito grande de fazer um vídeo sobre esse tema. E quantas pessoas, né, têm desistido da vida, desistido do seu propósito, desistido do seu chamado, desistido de um emprego, desistido de um relacionamento, desistido de um filho, desistido de tantas coisas. E Deus falou muito forte no meu coração. Então eu fui ler e Deus trouxe essa mensagem ao meu coração que diz assim: primeiramente, você precisa entender que a vida é motivada por objetivos e metas. Eles são um ponto de partida para a concretização dos nossos sonhos e projetos. O nosso processo é evolutivo como seres humanos. É uma experiência engrandecedora que nos levará à direção e à plenitude. Então, assim, primeiramente que a gente precisa entender que a vida ela é motivada por objetivos, né? Deus teve um objetivo para cada um de nós. Deus, ele teve um propósito, ele tem um propósito para cada um de nós. Ele podia ter desistido da humanidade, ele podia ter desistido de mim, ele podia ter desistido de você, mas ele não desistiu. E ele está dizendo a você nessa manhã: o nosso processo é evolutivo como seres humanos. É uma experiência engrandecedora que nos levará em direção à plenitude do nosso estado que nos encontramos. Temos uma série de obstáculos que nos convida a duvidar no nosso próprio potencial, né? Então Deus nessa manhã está dizendo assim: você está no processo evolutivo. Por que você vai desistir? Por que você quer desistir? Não desista. Nessa manhã Deus está dizendo assim: você vai ter uma grande experiência, você está adquirindo experiência nesse processo evolutivo que você está passando. E por isso é que cada obstáculo é uma oportunidade de aprendizado. É mesmo, cada aprendizado é uma oportunidade de aprendizado. Além disso, às vezes não conseguimos alcançar o que queremos, como objetivos, metas e sonhos, conforme desejamos. Porém, é exatamente isso que nos prepara para destinos extraordinários, né? E às vezes a gente quer desistir, porque muitas vezes a gente está lutando e não conseguimos os nossos objetivos, as nossas metas e os nossos sonhos, né? Que é exatamente isto que prepara a gente para destinos extraordinários. E nessa manhã eu te pergunto assim: por que você vai desistir? Por que você quer desistir? Porque você não está conseguindo aquela meta? Porque você não está conseguindo aquele objetivo? Porque você não está conseguindo aquele sonho? E nessa manhã o Espírito Santo, ele fala muito grande dentro de mim e diz assim: mas você tem colocado Deus na frente de tudo isso?
na frente dos teus objetivos, na frente dos teus planos, na frente dos teus sonhos, na frente das tuas metas, né? E às vezes a gente quer desistir, porque às vezes a gente simplesmente está lutando por algo que não está nos planos de Deus, que não está na vontade de Deus, né? E Deus dessa manhã diz assim: desiste do desamor, desiste do que é ruim, tudo aquilo que vier sobre a tua vida, que é ruim, desiste. Mas não desiste do amor, não desiste de pessoas, não desiste da vida, não desiste de Deus, não desiste do teu processo, não desiste do teu chamado, porque é isso que vai te levar para um destino extraordinário. É fácil? É não, é não. Nos fadiga, nos cansa, nos exausta, mas é necessário, né? Muitas vezes a gente precisa passar pelo processo para a gente alcançar o propósito. E às vezes a gente quer desistir porque está difícil. Mas quando a gente tem convicção que no meio desse processo Jesus está, a gente está sabendo que a gente está num processo evolutivo, onde a gente está evoluindo, onde a gente está aprendendo. Então, nessa manhã, o Espírito Santo diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá, e jamais permitirá que o justo seja abalado. Você está andando em justiça? Você está andando em retidão? Você está andando em obediência? Você está andando em santidade? Então não desiste, porque está difícil, mas você está no processo evolutivo. E onde você está ganhando experiência. E essa experiência vai servir como exemplo para outras pessoas, o qual você vai alcançar. Então não desista da tua vida, não desista do teu chamado, não desista do teu marido. Se foi o marido que Deus te deu, então não desista, mesmo que não tenha sido aquele marido que você orou e pediu ao Senhor e pela desobediência você casou com ele. Mas nessa manhã, o Espírito Santo está dizendo assim: não desista, não desista, porque Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Porque a palavra do Senhor diz que a mulher santa, ela santifica o homem. E o homem santo santifica a mulher. E às vezes é vice-versa, às vezes é o homem, né? Que está todo certinho no caminho do Senhor e a mulher não quer saber de Jesus. Aquele filho rebelde, né? Aquele filho que está fazendo as coisas erradas, não desista. Deus está dizendo assim: não desistir, não desistir. A palavra para você nessa manhã é não desistir. E lá em Gálatas, em Gálatas 6 e 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no próprio tempo colheremos e se não desfaleceremos. Se você não desistir, se você não cansar de fazer o bem, então você vai colher. Se você não desanimar, então continua. É aquela pessoa que está te dando trabalho, é aquele teu liderado que está te aperreando. Não desiste, não desiste. É a célula, é o teu chamado, seja lá o que for que Deus colocou na tua mão. Se você tem a convicção que foi Deus que te colocou nesse caminho, então não desiste. Só desiste daquilo que você vê que não foi de Deus. Primeiro você tem que pedir discernimento ao Senhor. Você precisa pedir amadurecimento a Deus. Para primeiro você lutar, né, com as armas de Deus. E depois perguntar ao Senhor: Senhor, se eu desistir disso, foi o Senhor que me deu ou foi o Senhor que não me deu? Deus está dizendo assim: desista daquilo que não vem do céu. Desista daquilo que não vem de mim. Daquele relacionamento abusivo, daquele relacionamento que não foi do Senhor. Aí você tem que desistir daquele emprego que está te levando a pecar, que está te levando a ir de contra as palavras de Deus, que está indo de contra. Aí Deus diz: desista, porque você vai colher
frutos do bem. Porque Deus, ele é o Deus que quando ele manda a gente desistir de algo, é porque ele tem algo melhor pra gente. Mas nessa manhã, Deus está dizendo assim, quantas pessoas estão em ministérios, quantas pessoas estão, têm um chamado, quantas pessoas estão fazendo algo que eu coloquei na mão e está querendo desistir. E está dizendo, eu não aguento, eu não posso, eu não sei, eu não faço, eu não sou capaz. Realmente, a gente não é capaz de nada. Se a gente for agir com as nossas próprias forças, a gente não faz nada na vida. Mas se a gente for agir com as forças do Senhor, com as armas do Senhor, Ele nos dá força, estratégia e soberania para lutarmos e vencermos. Então, nessa manhã, você possa refletir nessa passagem, nessa mensagem, porque vem do céu para você. Graças a Deus, já desisti de muitas coisas que eu sei que não era de Deus, graças a Deus, e muitas coisas que eu sabia que era do Senhor e eu desistia, parava no meio do caminho. Tanto é que quantos anos eu fugi do meu chamado, eu desistia do meu chamado. Eu passei 23 anos fugindo do meu chamado, fugindo daquilo que Deus tinha para mim, desistindo de um propósito. Estou passando por um processo? Mas eu estou num processo evolutivo, que eu sei que lá na frente eu vou colher os frutos do bem, né? Pra gente crescer, a gente precisa amadurecer. Muitas vezes é necessário a dor, muitas vezes é necessário a solidão, muitas vezes é necessário o deserto, mas é nessas ocasiões, é nessas circunstâncias que vai te levar para o teu propósito. Então, se o propósito for de Deus, não desiste. Nesse dia, nessa manhã, eu disse, olha, Senhor, tá difícil. O Senhor sabe que tá difícil, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Quantas vezes eu entrei dentro da baleia? Quantas vezes ela me cuspiu, né? E agora eu tenho a convicção do que Deus tem para mim, do que eu quero com o Senhor. Então eu não vou desistir. Então eu digo para você, é difícil? Né? Porque a gente tem que dizer que é difícil, a gente tem que falar a verdade. A vida não é só de rosas, a vida também tem os espinhos. Mas você saiba que no espinho existe, no meio dos espinhos, existem as rosas. As folhagens das rosas, que ela vai inalar o quê? Perfume, aroma suave, aroma do bem, aroma do que é bom, né? Então, Deus, ele é tão perfeito em tudo o que faz, que até as rosas que são cheirosas, que são preciosas, que são lindas, no meio delas existem espinhos. Mas se você for caminhar um pouquinho e for lá para cima, você vai ver aquele botão de rosa saindo. E quando você cheirar, você vai ver aquele aroma, aquele perfume suave, aquele aroma, né? Porque eu mesma amo rosas. Eu adoro rosas. Então é isso, amados, que você possa entender que tudo na vida tem a permissão de Deus, que nada que acontece na nossa vida sai do controle do Senhor. Tá doendo? Tá, mas não desiste. Não desiste do propósito, não desiste do chamado, não desiste de pessoas, não desiste da tua vida, não desiste daquilo que você tem a convicção que foi Deus que colocou na tua vida. Amém? Beijos, uma boa terça-feira para todos. Fica aí nessa meditação dessa palavra, que os versículos estão lá em Salmos, o 55, o 22 e Gálatas 6:9. Amém? Beijos, bom dia.